Oi, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre discurso e as pessoas do discurso. Essa não é uma matéria nova, vocês já viram no sétimo ano, quando vocês estavam estudando a diferença entre o texto falado e o texto escrito e as variações linguísticas. Então, eu só queria retomar com vocês o conceito de discurso. Então, vamos lá? Bom, primeiro vamos definir, né? Discurso é uma frase ou um conjunto de frases usadas na comunicação oral ou escrita. Então, percebam que eu não estou usando aqui aqueles termos que a gente usa quando a gente fala de análise sintática. Eu não estou falando de período composto, período simples, de sujeito, verbo transitivo, nada disso. Aqui a gente está conversando sobre frase. Então, pensa assim numa coisa mais genérica, um texto mesmo. Então, um discurso é um texto que pode ser um diálogo, pode ser um meme, pode ser uma ligação telefônica, pode ser uma tirinha, uma notícia de jornal. É um texto que é usado na comunicação. Então, para a gente saber se é um discurso, o que a gente tem que saber é se esse texto comunica algo a alguém. E esse texto, quando eu falo texto, eu estou falando tanto dos textos que são orais, então que é o que eu estou fazendo agora para vocês, que estou gravando este áudio, quanto dos textos que são escritos, certo? Bom, então vamos lá. Para que serve o discurso? É pelo discurso que a gente constrói o sentido das frases. Então, pensa, se você vê num muro a palavra fogo, ela tem sentido para você? Só isso. Um muro branco, vazio e está escrito fogo. Você olha para essa palavra, te comunica algo? E se você estiver numa sala com mais pessoas e alguém entrar na sala, você percebe que a pessoa estava correndo e aí ela grita, fogo, e agora? Agora é um discurso? Te passou uma mensagem? Acho que é para todo mundo sair dali, não é isso? Então isso é um discurso. Então é pelo discurso que a gente constrói o sentido das frases. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu trouxe pra gente o Armandinho. Então aqui a gente tem nessa tirinha o Armandinho, o sapo e a mãe dele, certo? O Armandinho, ele está dizendo, estou bem protegido, vou dar uma volta ali fora. Paciência, meu filho, paciência. Protegido você está em casa. Será que a gente consegue entender essa tirinha sem um contexto? Então pensa assim, ó, será que se essa tirinha tivesse sido publicada, ou se ela pudesse voltar no tempo, aí essa tirinha vai lá e volta no tempo para 2010. Faz sentido? Alguém vai conseguir entender? Eu acho que não. Por quê? Porque para entender essa tirinha, a gente precisa interpretar esse discurso de acordo com o contexto de publicação. Então, o Alexandre Beck, que é o autor do Armandinho, ele publicou essa tirinha em 2020, e aí facilita um pouquinho para a gente, né? A gente também pode contar com os elementos visuais dela. Então, olha só, aqui a gente tem um Armandinho todo de plástico, com luva e com máscara. Quando ele diz estou bem protegido, ele está bem protegido do quê? A gente sabe, coronavírus. Mas a gente só sabe que estes dois estão falando sobre o coronavírus porque a gente está entendendo o contexto, não é isso? Então, toda vez que vocês pensam nisso de contexto, o que a gente está pensando, na verdade, é no discurso. Então, que discurso está sendo dito aqui? Então, a gente tem o Armandinho dizendo, estou bem protegido, vou dar uma volta ali fora. Para quem que ele está falando isso? Para a mãe dele. E aí a mãe dele responde, paciência, meu filho, paciência. Protegido você está em casa. Então, para a gente entender essa tirinha, a gente precisa saber, vou voltar um pouquinho, ó, a gente precisa saber o sentido, não é isso? E é pelo discurso que a gente entende o sentido das frases. Tudo bem até aqui? Bom, aí não sei se vocês lembram, lá no sétimo ano, para a gente analisar isso, vocês falavam em ato comunicativo. Então, aqui a gente tem um ato comunicativo. Ato vem de agir, não é isso? Comunicativo, de comunicação. Isso é um ato comunicativo? É uma ação aqui, né? A gente tem um ato para comunicar? Tem. E quem participa desse ato comunicativo? O Armandinho, a mãe dele, o sapo, coitado, que não fala nada, e o assunto, né? Que aí seria o coronavírus. Faz sentido? Vamos ver então. O que a gente precisa para ter um ato comunicativo? A gente precisa de 6 itens. Eu preciso de um emissor, um receptor, uma mensagem, o código, o canal e o contexto. O que isso quer dizer?
O emissor, a gente poderia falar o falante também, o autor, se fosse um texto escrito. Então, o emissor é aquele que fala. Vocês lembraram de alguma coisa com isso? Aquele que fala. O receptor é aquele que escuta ou aquele que lê. Então, poderia ser o receptor, o ouvinte, o leitor, se fosse, por exemplo, numa notícia de jornal. Poderia ser? Então, eu tenho quem fala, quem escuta e a mensagem. O que é a mensagem? Do que nós estamos falando. Então, vamos voltar dois. Ó, emissor, receptor e a mensagem. Então, o Armandinho é nosso emissor, a mãe, receptor e a nossa mensagem está aqui dentro. Mas isso basta? Então, se eu tiver duas pessoas que querem falar sobre um filme, isso basta? Será? Para a gente se comunicar aqui, não tem só eu falando, vocês ouvindo, a nossa mensagem, que a gente está falando do discurso, a gente também precisa de um código. O que é isso? A gente precisa falar a mesma língua. Então, talvez se eu estivesse dando essa mesma aula em alemão, vocês não conseguiriam entender, porque a gente não compartilharia o mesmo código. A gente precisa ter um canal de comunicação. Aqui a gente está usando a minha voz, então o nosso canal está indo por voz. E um contexto. E qual é o nosso contexto? Por que vocês estão tendo essa aula aqui online e não lá na escola, na minha frente? Então, o contexto é o que a gente precisa para interpretar esse ato comunicativo, certo? Todo esse slide aqui lindo e maravilhoso, ele está aqui mais de curiosidade. Tudo bem para vocês saberem esses nomes, mas não tem a menor necessidade de vocês decorá-los. Muito bem. Então, a gente já falou de discurso e de ato comunicativo. Se eu tenho discurso, o que a gente está falando é que nós temos pessoas envolvidas nisso, não é isso? Quem está falando, quem está ouvindo, sobre o que eu estou falando. Então, isso é o que a gente chama das pessoas do discurso, que nada mais são do que as participantes desse discurso. Eu tenho a primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, que é aquele a quem eu falo, com quem eu falo, e a terceira pessoa, que é aquele de quem eu falo, o meu assunto. Ó, vamos voltar. O meu emissor vai ser a primeira pessoa do discurso, que é aquele que fala. O meu receptor vai ser a segunda pessoa do discurso, aquele que me escuta. E a terceira pessoa vai ser a minha mensagem, aquilo do que eu estou falando. Vou voltar lá para o Armandinho. Quem é a primeira pessoa? O Armandinho. E quem é a segunda pessoa? Com quem que ele está falando? Não ouvi. Vocês estão respondendo? Vamos lá, gente. Com quem que ele está falando? Com a mãe dele. Então, ela é a segunda pessoa do discurso. E sobre o que eles estão falando? Sobre o coronavírus, né? Que é o que está subentendido. Então, eu tenho primeira pessoa quem fala, segunda pessoa quem ouve, terceira pessoa a mensagem que eu estou falando. Tudo bem? Bom. E aí, são as pessoas do discurso, então, que estão indicando para a gente quem está participando desse ato. Se eu falo para vocês, alunos, todos vocês, venham aqui. Quem são esses vocês que eu estou falando? É tão simples, né? Quando a gente coloca no que mesmo? Contexto. Sempre que você olha o discurso dentro do contexto, fica simples a gente saber quem são as pessoas do discurso. Isso é algo que a gente faz naturalmente. Se eu falo assim para vocês, eu te amo, ninguém fica com dúvida, quem que eu amo? Com quem que eu estou falando? A gente interpreta isso normalmente automaticamente, a gente não precisa nem parar para pensar, não é? A gente normalmente para pensar sobre isso aqui em textos maiores. Então, vamos pensar um pouquinho. Dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho o Calvin, que é o nosso menino, o Haroldo, que é o tigre, e essa menina que, sinceramente, não sei o nome. Então, vou apelidar de menina. Então, vamos ler a tirinha. Oi, Calvin, o que você está fazendo? Coisas grandiosas e secretas. Vai embora, some. Tá certo, cabeça oca. Ninguém liga para o que você faz mesmo. Nós estamos fazendo coisas legais. Nós estamos nos divertindo. Achei que a gente estivesse entediado até a alma. Cale-se, você não sabe de nada. Então vamos lá. Eu tenho 4 quadrinhos aqui. Vamos olhar para o primeiro quadrinho. Quem são as nossas... Então, desculpa, vou voltar um pouquinho mais. Isso é um discurso? Está comunicando? É um conjunto de frases que comunica algo para alguém? É.
Precisa de contexto para entender? Precisa. Olha como a gente usa aqui o fato deles terem brinquedos para ver que essas crianças estão de alguma forma aí brincando, eles estão lá fora, ao ar livre, num parque. Então, esses elementos que são visuais da tirinha ajudam a gente a interpretar. Então, na primeira ela diz: Oi, Calvin, o que você está fazendo? Quem é a primeira pessoa do discurso aqui? Quem está falando? Que é a menina. Quem é a segunda pessoa? Com quem que ela está falando? Com o Calvin. Olha como o Haroldo aqui, ó, é um bichinho de pelúcia. Lembra que eu contei para vocês em sala que toda vez que o Haroldo aparece como bichinho de pelúcia é porque tem mais alguém. Quando tá só os dois, ele é um tigre de verdade. Porque aí, aqui, a gente tá falando da imaginação do Calvin, né? Então eu tenho aqui: Oi, Calvin, o que você está fazendo? Primeira pessoa, segunda pessoa. E qual é a terceira? Qual é o assunto? É ela querer saber o que ele está fazendo. Percebam que aqui na fala dela, ela usa o você, que é um pronome. Oi, Calvin, o que você está fazendo? Esse você se refere a quem? Ao Calvin. Então, olha como os pronomes ajudam a gente a identificar as pessoas do discurso. Aí ele responde: coisas grandiosas e secretas. Vai embora, sobe. Nesse caso, quem é a primeira pessoa do discurso? Quem está falando? O Calvin. Quem é a segunda pessoa do discurso? Quem está ouvindo? A menina. E sobre o que eles estão falando? Quem é a terceira pessoa do discurso? Sobre coisas grandiosas e secretas. Aí, vamos para o terceiro. Tá certo, cabeça oca, ninguém liga para o que você faz. Desse balãozinho, primeira pessoa, a menina. Segunda pessoa, o Calvin. Sobre o que eles estão falando, a terceira pessoa é essa mensagem aqui. Olha só, gente, eu tenho aqui de novo um outro pronome, você, que se refere a quem? A segunda pessoa. A gente só sabe a quem o você se refere quando está dentro do discurso, quando está dentro de um contexto. Senão, a gente não consegue. Pensa, vocês veem um muro, tá escrito assim, ó, amo você, só isso. Dá para saber quem é? Não tem como. Você precisaria saber quando aquele discurso foi escrito, por quem que ele estava se referindo. Então, você precisa do contexto. Nós estamos fazendo coisas legais, nós estamos nos divertindo. Então, aqui, a primeira pessoa, quem assume é o Calvin. Mas vocês percebem que agora ele usou o nós, ele não usou o eu. Então, agora ele não está mais sozinho. Então, eu não tenho uma primeira pessoa do discurso no singular. Eu tenho uma primeira pessoa do discurso no plural. O nós aqui, Calvin e Haroldo, que é a primeira pessoa. Segunda pessoa é a menina. Terceira pessoa sobre o que eles estão fazendo. Aí o Haroldo toma a palavra e diz: achei que a gente estivesse entediado até a alma. Primeira pessoa, Haroldo. Segunda pessoa, Calvin. Terceira pessoa, o assunto que eles estão falando. Olha que engraçado. A gente não é um pronome, mas ele entra aqui para substituir o nós, não é? Então, pelo contexto, pelo discurso, a gente sabe do que eles estão falando. E aí o Calvin responde: acale-se, você não sabe de nada. Então, primeira pessoa é o Calvin, segunda pessoa o Haroldo e a terceira pessoa o assunto. Difícil? Acho que até um pouco repetitivo, não é não? Bom, então é isso. Agora eu queria mostrar para vocês só como essas pessoas estão estruturadas na gramática, naqueles livrinhos mágicos que a gente olha, como é que vai vir na apostila de vocês também. Está estruturado pelos nossos pronomes. Então, toda vez que eu tenho uma pessoa do discurso, ela tem que se referir a um pronome. Eu estou falando do eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Lembra que eu falei aqui nesse outro que ao invés do Calvin usar o eu, ele usa o nós porque está no plural? Então, olha aqui, ó. Primeira pessoa do discurso no singular, eu. Segunda pessoa do discurso no singular, tu. Terceira pessoa do discurso no singular, ele e ela. E aí depois a gente vai para o plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Certo? Muito bem. Por que é importante a gente saber? Porque a gente gosta muito de usar sujeito oculto em português, não gosta? Então, às vezes a gente não fala assim, ó, eu te amo. A gente fala, te amo. E aí a gente não olha a desinência verbal, o finalzinho do verbo, para saber quem é a pessoa. Então, por que isso? Porque para cada pessoa do discurso que a gente tem, eu tenho uma conjugação diferente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Mas a gente usa tu e vós, não usa mais. Então, ao invés do tu, a gente está usando você ama. Mas olha só,
o verbo não tá igual o tu. O que que aconteceu aqui com você? Você ama tá conjugado igual ao ele, tá vendo? Ele ama, você ama. E ó, a mesma coisa acontece aqui. O vocês não tá conjugado igual o vós, ele tá conjugado igual o eles amam. Por que que será, hein, que isso acontece? Bom, agora é a vez de vocês. Então, vamos treinar? Nas próximas atividades, vocês vão ter instruções para fazer os exercícios na apostila e também para fazer uma leitura. Gente, eu optei por gravar esse vídeo só com a minha voz e o PowerPoint por incapacidade mesmo, tá, gente? Porque falta de habilidade para fazer isso. Eu não sei se eu vou pôr minha carinha aqui, se eu consigo, se eu não consigo. Então me falem o que vocês acharam, se vocês se estruturaram, se está tudo ok, se assim funciona para vocês, para que a gente consiga ajustar as nossas aulas. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigada e bons exercícios. Eu não sei nem acabar com o vídeo. Ai, que vergonha.